Olá pessoas, eu sou o Cronos, este é o canal Polissemizando. Mais um barbudo com cenário sujão, falando aqui na internet. E hoje nós vamos falar de ação política. Depois do vídeo de ontem, algumas pessoas vieram me procurar, perguntando como podiam agir na resistência a este governo autoritário, com tendências cristofascistas que vemos a cada dia achincalhar a nossa democracia, o nosso Estado de Direito. Inclusive algumas dessas pessoas não são funcionárias públicas, não são servidoras de empresas estatais, mas querem também contribuir. Então eu resolvi adiantar para hoje um vídeo que eu já vinha pesquisando a respeito de ação política. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já deixarem seu joinha. Esse vídeo ele é muito importante, ele vai ficar um pouco longo, então é bom que vocês assistam até o final para me ajudar também aqui com o algoritmo da plataforma, porque o YouTube derruba vídeos que não são assistidos até o final. Então me ajudem com isso, assistam até o final, tem dicas bastante importantes ao longo de todo esse vídeo. Já deixe seu joinha então para mim, compartilhe o vídeo e vamos então para o assunto. A primeira coisa que eu queria frisar é que a ação política ela não se restringe ao campo eleitoral. Nós, no nosso dia a dia, agimos politicamente. Não apenas de 2 em 2 anos, quando temos as eleições, sejam elas as municipais, sejam elas as estaduais ou federais. E como se dá essa ação política no dia a dia? Falando de uma forma um pouco mais abstrata, todos os nossos atos têm conotação política. Quando eu escolho qual camiseta eu vou comprar, em que loja eu vou comprar essa camiseta, onde eu vou almoçar ou jantar, se eu vou almoçar em casa ou fora, onde eu faço as minhas compras. Tudo isso tem conotação política, mas vamos falar de uma forma um pouco mais concreta. Mão na massa mesmo. Como é que eu consigo agir politicamente de uma forma com impacto no mundo? Primeira dica é organize-se. Não organização de arrumar o local. Organize-se politicamente. Se você tem capacidade de liderança, chame outras pessoas com causas parecidas com a sua e forme um grupo, forme um coletivo, com um propósito de ação. Se você não tem essa capacidade, procure um grupo, procure um coletivo de ação comunitária, procure, se você tem esse tipo de vocação, um partido político. Se você é trabalhador, procure o seu sindicato. Se você é estudante, procure um movimento estudantil, vá atrás de grupos que tenham proximidade com as causas que você atua, com as causas que você tem carinho por elas. Se você é mulher, procure um grupo feminista. Se você é gay, é lésbica, é bissexual, é trans, procure um grupo de ação LGBT. Se você é negra, procure um grupo antirracista. Há muitos espalhados pelo país inteiro. Então esse é um primeiro passo. Vá atrás de se organizar, ou forme um grupo de pessoas com ideias parecidas com a sua, ou ingresse num grupo que já existe. Outro passo importante é você se informar. Não apenas se informar no sentido de se manter a par das notícias que acontecem todos os dias, e aí há todo um campo de como criticar, como filtrar essas notícias, para você não ser enganado por notícias falsas ou tendenciosas. Mas também é importante que você vá atrás de informação de qualidade no sentido do saber mesmo. Procure ler material de autoras e autores que falem sobre os temas nos quais você pretende atuar politicamente. Isso é muito importante. Você saber o que você está fazendo, você saber o porquê, você saber como essas causas se articulam, isso também é muito importante para que você não seja apenas massa de manobra. Há muito material bom disponível, tanto na internet, quanto nesses grupos que já se organizam. Então, procure se informar. E, claro, há também a questão da ação prática. Dentro dessa ação prática, você pode agir a partir do que você sabe fazer. Por exemplo, você pode participar de mutirões de construção comunitária, você pode participar de ações de auxílio mútuo. Há uma infinidade de ações práticas, diárias, cotidianas que podem ser feitas e que já são organizadas por grupos, ou se na sua localidade isso não existe ainda, você mesmo pode organizar,
que você encontra com razoável facilidade dentro da internet. Procura aí ação direta, ação política direta, ação política, você vai encontrar uma quantidade grande de sugestões na rede a respeito do que você pode fazer, até por conta própria. O próprio conceito de ação direta, ele remete a uma ação sem intervenção de um órgão representativo. É um grupo organizado, um coletivo, uma rede que age para alterar a realidade política sem a intervenção de um órgão oficial, de um partido, de um sindicato ou mesmo da representação governamental. Então, deem uma olhada nisso. Eu não vou entrar aqui numa lista exaustiva disso porque é uma quantidade grande de ações, mas dá uma olhada lá que você vai encontrar muito material interessante. Um segundo ponto também que me foi questionado de ontem para hoje, que me levou a fazer esse vídeo de continuação, foram algumas pessoas que trabalham no serviço público, minhas amigas, que me perguntaram o que elas podiam fazer. Algumas delas com algumas ideias até muito criativas. E aí cabe aqui deixar um alerta. Cuidado para não incorrer, seja em infração administrativa, seja até mesmo em atos criminais. Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem alerta do que não fazer. Por exemplo, eu vou falar aqui da Lei 8.112, que é a lei que rege o funcionalismo público federal, mas existem dispositivos semelhantes em praticamente todas as leis de regência, seja de servidor público, sejam também de funcionários de empresas estatais, mesmo que sejam dispositivos da CLT. Então, olha só, existe lá nessa lei, no artigo 116, inciso 4, um dispositivo que exime o servidor público de obedecer ordem manifestamente ilegal. Fora isso, se a ordem não for manifestamente ilegal, você precisa obedecer. Agora, você tem o direito de procurar um aconselhamento, seja do seu sindicato, seja de um advogado particular. Então, você deixar: olha, chefe, eu tenho dúvidas sobre isso, amanhã eu vou conversar, eu não sei se eu posso obedecer isso, me parece ilegal. Ele vai tentar argumentar com você que isso que não é manifestamente ilegal, que ele pode dar essa ordem, e você tem o direito de se consultar com a sua representação sindical ou com seu advogado antes de cumprir uma ordem que você considere que pode ser ilegal. Cuidado para não incorrer nos diversos itens. Por exemplo, se você olhar lá nesse artigo 116 e no seguinte, o 117, e também no 132, que são as causas de demissão, você vai ver que tem um monte de atos lá que você não pode cometer, porque são infrações administrativas que podem inclusive revogar a sua estabilidade mediante um processo administrativo disciplinar. Então cuidado com isso. E no campo criminal, há uma série de ações, por exemplo, no artigo 313-A do Código Penal, que é a inserção de dados falsos. Então, por exemplo, se você está atuando num processo administrativo eletrônico e insere propositadamente ali um dígito errado no número da repartição para onde você está encaminhando o processo, você pode estar incorrendo esse crime. Então não faça isso. Há outras formas de você resistir a atos lesivos à democracia e ao Estado de Direito. Outra forma, por exemplo, que você tem que evitar é a que está prevista no artigo 313b do Código Penal também, que é a modificação, a alteração de bases de dados. Não faça isso. Se você acha que tal ato vai fazer uma resistência, não faça isso criminalmente. Há outras formas, há formas legais de você fazer isso. Também ainda teve uma outra colega que sugeriu a ideia: eu posso pegar um processo em papel. Aqui na minha repartição a gente ainda trabalha com processo em papel. Eu posso pegar esse processo e esconder numa gaveta, por exemplo, que pouca gente olha. Não, isso pode caracterizar o crime do artigo 314 do Código Penal. Não faça isso. Há, como eu venho dizendo, outras formas de você atuar. Você deixar de fazer alguma coisa também, simplesmente deixar de fazer e não motivar a sua omissão, pode te levar a cometer o crime do 319, que é a prevaricação. E se você for o chefe e perceber isso e não também tomar providências, pode incorrer no artigo 320. Então, gente, não façam essas coisas, tá? Isso são crimes. A forma mais correta, sem você incorrer na questão criminal, é você recorrer à vedação do artigo 116.4 lá da 8.112, que é você não ser obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal, ou você pode também, num extremo, tentar recorrer
ao artigo 5º, inciso 8º da própria Constituição Federal, que é a chamada escusa de consciência. Normalmente, quando a gente estuda esse artigo, a gente fala da escusa religiosa para o serviço militar. Mas se você der uma olhada em várias obras a respeito de direito administrativo, você vai ver que a escusa de consciência ela cabe também no âmbito administrativo para determinados atos. Na dúvida, como eu disse, procure o seu sindicato, procure o seu advogado, converse e, se o seu chefe ainda assim insistir, pode até ser o caso de caber a impetração de um mandado de segurança para impedir que um direito seu de consciência, porque a consciência ela não é só religiosa, a consciência ela também pode ser filosófica ou política. Então, a administração pública pode ser forçada a respeitar o seu direito de consciência através de um mandado de segurança. Essa é uma das funções para as quais o mandado de segurança pode ser manejado. Então, se você não sabe, se você está em dúvida, se você acha que isso vai ferir sua consciência, procure o seu sindicato. Ninguém é obrigado a cumprir ordem imediatamente. Você pode dizer, estou em dúvida, não sei se eu quero fazer isso, não sei se eu posso fazer isso. E aí você conversa com seu sindicato, conversa com seu advogado e talvez seja o caso de você manejar um mandado de segurança. Uma outra coisa interessante também ainda nesse assunto, que alguém falou comigo ontem, foi a questão do sindicato. A pessoa teve a noção assim, eu vou procurar o sindicato e eles vão entrar com uma ação judicial. A ação judicial demora, pode não dar o provimento. Gente, nós ficamos muito moles com esses 30 anos de governo democrático que nós tivemos. Sindicato não serve só para entrar com ação judicial. Sindicato serve para organizar o trabalhador. Sindicato é uma entidade muito poderosa. O sindicato ele é capaz de fazer greve. O sindicato ele é capaz de fazer paralisações. O sindicato é capaz de organizar manifestações. Um sindicato bem organizado para uma repartição pública, para uma empresa pública, para um serviço público. Uma organização sindical bem azeitada, bem funcional, para uma cidade, para um país. Nós ficamos muito moles. Nós precisamos resgatar, não apenas os sindicatos, nós precisamos resgatar as nossas estruturas representativas diretas. Nós precisamos fortalecer novamente os nossos movimentos políticos, as nossas organizações políticas. Elas são essenciais para a luta. Então, vou reforçar de novo o que eu falei no começo desse vídeo. Vamos atrás de nos organizarmos politicamente. Vamos compor coletivos, vamos dialogar com outros coletivos. A organização horizontal ela é muito eficaz, ela permite ações fantásticas, mas vamos também fortalecer os nossos instrumentos, as nossas organizações verticais. Se você é secundarista e não existe um grêmio estudantil na sua escola, procure saber como formar um. Organize seus colegas. Se já existe esse grêmio estudantil, participe dele. Se esse grêmio está tomado por algum grupo colaboracionista, forme uma oposição, faça barulho, vá atrás. São os nossos direitos que estão em jogo, são as nossas liberdades, em última instância são as nossas vidas. Se você, a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale se você está numa universidade e o seu curso não tem um centro acadêmico, ou a sua faculdade ou universidade não tem lá um diretório central estudantil. Vá atrás de formar essas entidades, ou caso elas estejam ocupadas por grupos colaboracionistas, vá atrás de retomá-las. O processo democrático precisa existir em todos os níveis, em todas as esferas. Se você é professor, professora, tente orientar seus alunos, ajude os alunos. Se você é estudante, o professor costuma ser um pouco experiente com essas coisas. Converse com seus professores e professoras. Você é trabalhador, é a mesma coisa com seu sindicato. Uma estrutura sindical que é muito importante é o delegado sindical, que é aquele representante do sindicato junto ao local de trabalho, mas também é o representante do local de trabalho junto ao sindicato.
Não existe um no seu local? Conversa lá no seu sindicato e vê como é que você faz para eleger um. Esse tipo de estrutura pode parecer bobagem, porque a gente está acostumado a 30 anos de regime democrático, a gente ficou manso frente aos desmandos. Vamos nos organizar novamente? Então, gente, por hoje era isso que eu tinha a dizer. Se você não seguiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, ou o dedão para baixo se você não gostou. Compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos continuar conversando. Se você tem dúvidas, aqui embaixo tem os meus contatos pessoais, você pode me mandar um e-mail ou uma mensagem direta lá no Twitter, eu respondo. Se você quer deixar abertamente também, você pode deixar o comentário aqui embaixo. Vamos nos organizar e, mais do que nunca, vamos polissemizar.